4 Episódio 4 A fuga. Malícia, ela sorriu suavemente. Entretanto, Júlio, perturbado, não conseguia deixar de olhar e abençoava a natureza pródiga em beleza. Ficou observando o ângulo pátio de terra batida, e as índias, umas descascando mandiocas, outras milhos, e os índiozinhos brincando, e mais além algumas índias com crianças no colo dando de mamar, e com alguns macaquinhos e papagaios enquanto os homens apareciam com pesca e alguma cases. Mas todo era mais pura realidade em pleno tempo do avião. Há jato celular, computador e naves espaciais. Os Yanomamis são um povo muito alegre. Festejam uma boa colheita e têm por hábito caçar e pescar em grupo, e quando regressam dessa tarefa, temperam os animais, que é uma forma de conservar a carne, e em seguida chamam aldeias vizinhas para fazerem parte de comemorações, e nessa altura que se reúnem, cantam e dançam e discutem e conversam o que se passou durante o dia. E costume deste povo pintar o corpo com corantes diversos que eles mesmos preparam com plantas da floresta e argila branca para eles, e normal furar o nariz, e o canto dos lábios. Todos trabalham e dividem muito bem as tarefas. Gostam muito de tomar banhos no rio, e separam as mulheres e as crianças dos homens, em pequenos igarapés, onde também lavam a louça. Todo era diferente, a vida normal de Júlio, e daria para escrever vários livros com todas as curiosidades do cotidiano destes seres maravilhosos. Ele se encontrava entre essas pessoas que o tratavam de forma natural, com a amizade e confiança, e o deixavam totalmente livre para fazer o que quisesse. Parecia que tinha feito uma viagem no tempo, mas o que gostava era ficar assim à toa relembrando os momentos que o levaram a este lugar, que ele achava paradisíaco. Lembrou lá no pequeno hotel o aperto de saber que estava preso pelos bandidos, e ouvia o zum-zum das conversações entre os dos bandidos a respeito do telefonema que eles fizeram, número de telefone, que o motorista do caminhão tinha dado para se comunicar com a mulher dele, tudo em vão. A mulher não tinha dinheiro, porque ele não era o dono do veículo, e sim um simples trabalhador. Ele estava encantado e tomava como se fosse umas férias longe da grande empresa que ele presidia. Pensou: eu sou rico, mas nunca vivi tanta paz. Os pensamentos se voltaram para o momento em que pedira para os bandidos que permitissem ir ao banheiro. Entrou lá e fechou a porta e desesperadamente achou um prego na madeira de um rodo para limpar piso que estava num canto. E com bastante custo o retirou e escreveu na porta de madeira, e a mamãe desenhando uma borboleta que era o logotipo de sua empresa. Lembrou também como conseguirá se distanciar dos bandidos e, ao imaginar, achou graça porque na verdade não se considerava com tanta astúcia. Os dois bandidos estavam confiantes e os deixaram livres para conversar entre eles, e foi aí que aproveitaram para planejar uma escapada que, se não foi cinematográfica, eles generosa, porque, remetendo-se aos tempos de infância, lembrar que costumava deixar algumas roupas dentro da cama para fazer que estavam dormindo e sair a brincar o culto dos pais. Como os bandidos dormiam em um quarto ao lado, fechavam a porta e de vez em quando abriam para ver se dormiam. Isso me daria tempo para fugir. Observaram que seria possível sair pela janela que não tinha segurança, e seria possível abrir segundo. Tinham observado janela. Esta que dava um pátio externo. Os ameaçavam constantemente dizendo que se não se iria matar a família do caminhoneiro do qual já tinham pegado o endereço e telefone, prometendo matá-los se esboçassem alguma atitude suspeita. E desse modo, eles 4 iam almoçar e jantar no pequeno restaurante do hotel, como pessoas normais. Essa noite da fuga os bandidos tinham bebido bastante, de modo que depois do jantar, os encerraram no quarto e foram dormir, sem se preocupar com a janela, que por fortuna era suficientemente. Fizeram como planejaram, arrumar as camas para dissimular a ausência, e sem mais delongas, pularam com alguma dificuldade pela janela, e esgueirando-se nas sombras, saíram em disparada. Atravessaram a rodovia e se internaram na floresta, sem rumo certo, tropeçando à procura de uma trilha que logo acharam, e assim seguiram em frente, sem saber para onde se encaminhavam. Largaram o caminhão e os pertences pessoais, esperando o poder ganhar distância dos bandidos e talvez encontrar a polícia.
e recuperar o caminhão. Mas as coisas não saíram como eles esperavam. Lembrou que foi ficando para trás porque os clarões de lua ficavam cobertos pelas nuvens, e as demais, as árvores frondosas e a folhagem ao redor, deixavam tudo escuro, assustador e aterrorizante. Tanto que em algum momento o vulto do caminhoneiro que andava à sua frente desapareceu e nunca mais voltou a dele. Continuou tentando mais um pouco e finalmente se rendeu às evidências. Você jogou entre as plantas e procurou o passeio no espaço com as mãos. E aí ficou encolhido esperando amanhecer, humilhando o pensamento.